Pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Estamos aqui com a palavra de Deus, nosso tesouro sagrado, abençoado, que a cada dia nos traz luz para as nossas vidas, nos faz encher o nosso coração de graça, de bênção, de entendimento espiritual e de sabedoria do alto. Desde já quero mandar um abraço para o Alisson, meu amigo querido, a Cida Taite, que está aqui conectado conosco. Estamos baseados aqui em 1 Crônicas 18:14. 1 Crônicas 18:14, onde a Bíblia relata, depois de diversas vitórias de Davi, os oficiais de Davi. Nós vamos falar sobre a importância de líderes avaliarem recursos, reconhecerem dons, talentos na vida de pessoas, investir na vida de outros. Por quê? Porque temos aprendido que liderar é influenciar, liderar é abençoar pessoas dentro daquilo que Deus tem te dado, reconhecer dons, talentos, desenvolver potencialidades. E é isso que esse texto nos ensina através da vida de Davi, o líder de líderes, um homem segundo o coração de Deus, um homem extraordinário que, à luz da palavra de Deus, formou mais de 1.200 líderes, todos eles nomeados e relatados no texto sagrado. Presta atenção o que diz 1 Crônicas 18:14, reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Seruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Salza, escrivão. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. E os filhos de Davi, porém, eram os primeiros ao lado do rei. Como é que estão as pessoas ao seu redor? Será que você tem desenvolvido seus filhos, né? Tem muitos pais aqui que nos assistem. Você tem potencializado eles, tem reconhecido dons, talentos, capacidades. Como é que as pessoas que estão ao seu redor se sentem ao seu lado? Elas se sentem valorizadas, potencializadas, descobertos dons e talentos na vida desses? Nós vemos que Davi era diferenciado. Davi compreendeu que devia avaliar dons e talentos humanos, daqueles que estavam ao seu redor. É nomeado aqui Joabe, filho de Serúdia, comandante do seu exército. É nomeado Josafá, filho de Ailude, cronista, aquele que escrevia os grandes feitos de Davi. É nomeado Zadok, filho de Aitube, Abimeleque, filho de Abiatar, como sacerdotes. Salsa, né, o escrivão, aquele que escrevia junto com o cronista. O cronista fazia as histórias e o escrivão escrevia todos os relatos, as leis, tudo aquilo que era necessário com relação ao reino de Israel. Mencionado Benaia também, que era o comandante da sua guarda real, e os filhos de Davi, não por nome aqui, mas todos eles mencionados como aqueles que estavam ao lado do rei. Quem são aqueles que estão do seu lado? Quem são aqueles que você pode contar? Nós vemos aqui que a Escritura disse sobre Davi que ele julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Como é que Davi julgava toda aquela gente? Como é que Davi a praticava de forma objetiva, prática, julgava e aplicava justiça a todo esse povo? Através dessas pessoas chaves que Davi tinha ao seu lado, pessoas de confiança, pessoas capazes, pessoas habilidosas, pessoas que tinham dons e talentos extraordinários. É o que nós vemos aqui relatado em 1 Crônicas 18:14. São as pessoas mais importantes, os maiores oficiais de Davi. E os versículos seguintes relatam como é que o rei encarregou pessoas de tarefas apropriadas segundo os seus dons. Joabe liderou o exército de Davi. Josafá era o seu cronista. Salsa serviu de escrivão. E assim por diante. Ou seja, líderes eficazes sabem que a sua tarefa principal não é acumular realizações pessoais, mas realizar tudo quanto possível através dos dons de outras pessoas. Você nunca vai conquistar grandes coisas se não colocar grandes pessoas ao seu lado,
ao seu redor. Então, como é que líderes motivam seus colaboradores, seus associados, para chegar em tão grande altura? É a grande pergunta que nós fazemos. E nós vemos que Davi, se você ler todo o capítulo 18, você vai ver relatado aqui as grandes vitórias de Davi, a expansão do território de Israel, a conquista de nações ao redor e os grandes triunfos e vitórias de Davi. Como é que grandes líderes alcançam, grandes alturas, grande sucesso, grandes bênçãos, grandes conquistas e grande prosperidade? Em primeiro lugar, os grandes líderes, grandes homens e mulheres de Deus conhecem as chaves do seu coração. Em primeiro lugar, conhecer as chaves do seu coração. Sobre o que você canta, sobre o que você adora, sobre o que você chora, sobre o que você sonha, quais são os seus planos, quais são os seus projetos. Isso precisa estar bem claro na sua mente e no seu coração. Conhecer as chaves do seu coração. A quem você adora, quem é o seu Deus, o que Deus tem colocado no seu coração. Conheça as chaves do seu coração. E Davi sabia muito bem os seus sonhos, planos e projetos. Todo o propósito que Deus havia colocado no seu coração estavam muito claros no coração de Davi. Um exemplo deles foi o tabernáculo que ele não conseguiu realizar, mas ele fez todos os preparativos, deixou todos os seus tesouros para que logo após a sua ida, para a glória, ser conduzido depois da sua morte, logo em seguida o seu filho levantou o tabernáculo de Israel, o tabernáculo de Salomão, conforme diz o texto sagrado. Em segundo lugar, todos os grandes líderes conhecem os dons de que dispõem. Todos os grandes líderes conhecem os dons de que se dispõem. Ou seja, realizam bem aquilo que lhes foi confiado. Eles sabem quais são as suas habilidades. Eles trabalham em cima das suas potencialidades, das suas habilidades, dos seus dons, dos seus talentos. Eles não ficam inventando moda. Eles descobrem quais são o seu potencial, seus dons, talentos, suas habilidades e trabalham em cima disso. E por trabalhar em cima dos seus dons, talentos e habilidades, alcançam grandes resultados. Será que você tem alcançado resultado através das suas habilidades? Quais são os dons e talentos que Deus tem confiado na sua vida? Você já se descobriu no Senhor? Qual é o teu sonho? Qual é o teu propósito? O que Deus tem para você realizar nesta vida terrena? É muito importante nós descobrirmos em Deus isso. E só em Deus nós vamos descobrir o nosso chamamento, a nossa vocação, aquilo que nós falamos várias vezes aqui, a nossa missio Dei, a missão de Deus para a nossa vida. Então, em segundo lugar, conhecem os dons que dispõem, tanto deles mesmos quanto dos seus liderados, das pessoas que estão ao seu redor. Em terceiro lugar, conhecem as oportunidades no seu caminho. Conhecem as oportunidades no seu caminho. Será que você conhece as oportunidades que Deus tem colocado no teu caminho? Será que você tem aproveitado as oportunidades, os caminhos que Deus tem aberto na sua frente? Qual é o próximo passo que se encaixa na sua maturidade? Será que você tem reagido com maturidade diante dos desafios da vida? Será que você tem pedido para o Senhor sabedoria, prudência, capacitação sobrenatural, para que você seja uma bênção no reino de Deus, para que você faça aquilo que Deus quer que você faça, para que você viva no centro da vontade de Deus para a tua vida? Os grandes líderes, os grandes homens e mulheres de Deus, os grandes personagens da história bíblica e da história da igreja conheciam as oportunidades do seu caminho. Por quê? Porque Deus mostra quais são os caminhos que nós devemos andar. Deus é aquele que tem um caminho para nós, mesmo no meio da tempestade. Sim, é o que diz o texto sagrado. Caminhos na Bíblia sempre são escolhas, são oportunidades, são possibilidades, contingências e alternativas que a vida nos coloca diante de nós, e que com a graça de Deus, com a guiança do Espírito Santo, vamos fazer as melhores escolhas e aproveitar as oportunidades que Deus nos coloca na nossa frente, para que tenhamos um futuro abençoado. As suas escolhas hoje são sementes para o teu futuro amanhã.
O teu futuro amanhã começa através das suas escolhas hoje. As tuas decisões. Quais são os caminhos que você vai trilhar? Então, presta atenção. Como é que líderes motivam os seus colaboradores, os seus associados, as pessoas que estão ao seu redor, para que eles se acheguem a grandes alturas? Em primeiro lugar, nós vimos, conhecem as chaves do seu coração. Em segundo lugar, conhecem os dons que dispõem. E em terceiro lugar, conhecem as oportunidades no seu caminho. Não perca as oportunidades de Deus para você. Não perca o caminho de Deus, o caminho de vida eterna. A santa e reverente vontade, boa, perfeita e agradável de Deus para a tua vida. Não perca aquilo que Deus coloca diante de você. Muito menos perca as pessoas maravilhosas que Deus tem colocado ao seu redor. Desenvolva suas potencialidades. Descubra dons e talentos. Potencialize pessoas. Amplie seus horizontes. Se encha ao seu redor, no seu círculo mais íntimo, de pessoas capazes, eficazes, pessoas que vão te ajudar a construir grandes feitos e coisas extraordinárias para a glória de Deus. É o que nós aprendemos através desse lindo trecho de 1 Crônicas, através da vida de Davi, com os oficiais de Davi, no versículo 14 ao versículo 17, à luz da palavra de Deus. Amém? Um grande abraço a Rosemary, a Lu Preciosa, que sempre está aqui conectada conosco, a Camila Godoy, o Kennedy Danilo, a Dariane Viso, o Reinaldo Ricardo, a Cida Taiti, o Alisson Macro. Todos esses nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Que Deus te abençoe desde Sião, que Deus faça resplandecer seu rosto sobre ti, que Deus te encha de paz, que você seja um líder ou uma líder segundo o coração de Deus, habilitado, preciosa, capacitado, cheio da graça, cheio do conhecimento, cheio da sabedoria de Deus. Que Deus te dê sabedoria para sair de toda e qualquer situação delicada, difícil, problema, situação. Que Deus te dê sabedoria diante das oportunidades da vida, diante dos caminhos a escolher que se apresentam diante de você. Que Deus te dê discernimento, inteligência espiritual e sabedoria do alto. É o que nós desejamos de todo o coração. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou o pastor Giovanni. Aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, do nosso ministério. Tem as informações de como você pode contribuir conosco também e, com a graça de Deus, ser um colaborador fiel nessa obra linda de pregação do Evangelho, de cuidado de vidas. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal PR Giovanni no YouTube. Temos também no Spotify, Instagram, Facebook, só procurar lá Igreja Casa na Rocha, tudo junto. Você vai encontrar os nossos canais, ouvir as nossas devocionais, os nossos ministrações, as nossas pregações, tudo aquilo que nós temos disponível ali para você. Que Deus te abençoe de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço. Amém.